As coisas só ganham sentido quando nós as conhecemos. O que você conhece? Até onde já foi? Conhece o teu irmão, a tua irmã? Ou prefere deixar para depois? Quem você conhece? Com quantos já conversou? Conhece as histórias, as consequências? Ou é mais fácil apontar quem errou? O diálogo é a face humana do conflito. Somente quando eu chego ao outro, transpondo a barreira do rito, é que eu vejo que há mais dele em mim do que é capaz de expressar o veredito. Somos todos recuperandos. O que nos difere é se já conhecemos ou não o amor. Pois quem já amou e foi amado, percebeu que não mais nos cabe a dor. Afinal, se o meu erro me definir, nem do amanhã eu vou precisar. O erro não é uma etiqueta. É apenas luz sobre o que deve mudar. Por isto, carregue o amor. Caso o amor ali não exista, seja o inventor. É dando amor que se recebe. Recupere por onde for. As coisas só ganham sentido quando nós as conhecemos. Esse é o título do poema que eu fiz para o senhor Mário Ottoboni, que faleceu ano passado. E o Mário Ottoboni representa muito para mim, porque ele fundou uma instituição carcerária que se chama APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, e essa instituição transformou de uma forma bem legal a minha vida. O Mário Ottoboni prega que somos todos maiores que os nossos erros, e é essa mensagem que eu quero passar aqui hoje. Somos todos maiores que os nossos erros. O erro não é uma etiqueta, é apenas luz sobre o que deve mudar. Eu sou professor de oratória e nessa caminhada e pela minha experiência no presídio, eu comecei a fazer algumas associações. Essa experiência consistiu no final da minha graduação em Direito, eu tive a oportunidade de passar uma semana imerso em uma instituição carcerária. Eu dormia, acordava, jogava bola, almoçava, jantava, perdia e ganhava no xadrez, discutia, conversava. E foi muito bom para eu entender e compreender. Se eu fosse lá julgar, eu acho que eu ia ter perdido o meu tempo, mas para entender e conhecer, foi muito rico essa experiência. E essa experiência começou a me mostrar que realmente somos todos maiores que os nossos erros. Nesta instituição, não há armas, não há câmeras. Os recuperandos, como são chamados os presos, é que têm a chave da cela. Existe um critério para a escolha deles, mas são eles. E me perguntaram uma vez, você não tem medo de ir para um lugar em que funciona dessa forma? E a resposta que eu dei foi, o presídio convencional ele é regido pela vingança, pelo medo. Lá é regido pelo amor. E nos muros da APAC eu já li a mensagem de que do amor ninguém foge. Isso fez muito sentido para mim. A relação que eu faço com a oratória, que eu comecei a falar, é que existe uma regra dos 3 dedos, que quando eu aponto o dedo para alguém para fazer um julgamento, existem 3 dedos apontando para mim. O que isso relaciona com a oratória? O modo como eu julgo uma pessoa encarcerada é o modo como eu julgo um erro. E o modo como eu julgo um erro é o modo como eu me coloco em posição de compaixão ou não a ele. Estar aqui na frente, pisar nesse tapete, se comunicar, é um convite aberto para o erro. E se eu não estiver em paz com ele, essa atividade ela se torna bem ingrata. O que é o erro? Na minha concepção, o erro ele é uma fotografia mental que a gente faz de uma expectativa. Eu espero que isso se dê da seguinte forma. Quando isso realmente se dá, quando isso se realiza, temos um fato. E quando a gente tira uma nova fotografia desse novo fato e sobrepõe a antiga da expectativa, a grande maioria das vezes vai haver alguma discrepância. Racionalmente é uma discrepância, só que a sociedade, eu não sei porquê, começou a atribuir um valor a essa discrepância, e um valor negativo, um valor pejorativo. E por que isso é pernicioso? Por que isso faz mal? Porque ao erro
que antes a gente poderia conceber como oportunidade de acerto e até um apontamento para o caminho certo, a gente começou a atribuir um peso, uma carga negativa. E se eu vejo dessa forma, quando eu venho para cá falar, e eu não estou em paz com esse erro, eu começo a ficar extremamente tenso. Essa tensão, ainda falando de oratória, ela vem de um transbordar. O que a gente faz chegar ao outro na nossa comunicação é o que transborda na gente. Se eu venho para cá e transbordo leveza, eu alcanço leveza em vocês. Se eu venho para cá e transbordo confiança, segurança, essa segurança e essa confiança chegam a vocês. Isso se relaciona também com a regra dos 3 dedos, né? O que alcança o outro é o que transborda em mim. E quando eu venho para cá, seja na vida ou na oratória, eu busco sempre transbordar a generosidade. Generosidade no sentido de que eu vou transbordar e entregar tudo que eu tenho de bom na comunicação, e também uma confiança na generosidade, no sentido de que eu acredito que quando eu entrego tudo que eu tenho, eu vou encontrar tudo o que se tem. O que isso significa? Eu venho para cá leve, eu estava nervoso ali, mas eu fiquei repetindo para mim, generosidade, generosidade. Eu vou me lançar lá com coração tão bom que eu vou encontrar coisas boas. Façam o teste, isso de fato acontece, e depois que eu comecei a virar essas chavinhas na minha cabeça, o processo de comunicação começou a ser mais grato, mais assertivo, mais feliz. Esse erro, ele me faz visitar uma época, lá na minha cidade, há uns 9 anos atrás, eu estudava em uma escola e existem várias semelhanças entre o sistema punitivo escolar e o sistema punitivo penal. Nesta escola, um rapaz estava tendo diversos tipos de transgressões com a norma. Semanalmente ele era chamado na diretoria, os pais dele choravam por achar que era um erro não saber como lidar com aquela criança, aquele pré-adolescente, até o ponto em que as transgressões se avomularam tanto que foi necessário fazer uma reunião nessa escola, reuniram todos os professores, reuniram os diretores, coordenadores em uma sala, não cabia gente sentada, tinha gente em pé, tinha até um advogado para decidir como se daria a expulsão daquele rapaz. Esse rapaz era eu, e nesse dia eu pude vivenciar um perdão, que foi quando um professor meu se levantou e acreditou em mim, acreditou na minha pessoa, acreditou que ali alguém era maior que o próprio erro. Foi decidido que eu seria suspenso, e esse perdão externo que eu vivenciei, seja na escola, seja em casa, que mesmo turbulentos eu encontrei meu pai e minha mãe, que felizmente estão aqui hoje, dando esses sorrisos maravilhosos para mim, eu pude vivenciar um perdão externo tão grande que foi o contrário dos 3 dedos. Eu vivenciei, isso apontou para mim e eu comecei a vivenciar o perdão interno. Eu vi que eu era maior do que o meu próprio erro. Existe uma correlação entre expulsão e transgressão criminal. O meu TCC na graduação de Direito, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre o sistema punitivo escolar. Eu fazia mediações de conflitos escolares semanalmente em uma escola estadual aqui de Lavras, e eu ia lá lidar com os Christians de alguns anos atrás. E era incrível eu perceber como que a vivência na PAC me sensibilizou para ver seres humanos onde às vezes muita gente vê, desculpa o termo, mas realmente animais, como eu era visto também na minha época de escola. Eu fui levar esse perdão externo, fui levar essa minha maturidade, que eu fui ressignificando muita coisa, e a minha mensagem aqui hoje é que a gente possa ressignificar o erro. Tive esse episódio na escola, 9 anos depois eu estava dentro de um presídio, dessa vez como visitante, e tudo isso começou a mexer na minha cabeça que realmente o erro ele não é uma etiqueta, ele é luz sobre o que pode mudar. Nessa mesma caminhada, eu comecei a desenvolver um treinamento de oratória para ajudar os recuperandos e as recuperandas a protagonizar a mensagem que eles têm. Todos nós temos mensagens para transmitir, inclusive eles e elas, e esse treinamento era para empoderá-los, ajudá-los com questões mais técnicas, questões mais humanas,
questões comunicativas, eu comecei a debruçar sobre isso, comecei a me apaixonar com isso, e o resultado foi que há 2 anos eu montei um negócio de impacto social. Eu vendo para empresas, mas faço esse trabalho social no presídio, que é o de levar comunicação e perdão externo para essas pessoas. De alguma forma, quando alguém, não apenas eu, mas quando alguém entra num presídio e olha com amor para essas pessoas, elas experimentam um amor, esse amor entra e esse amor vai sair. E a gente tem que pensar sempre que as pessoas que estão cumprindo pena, elas voltam. Seja a filosofia que você quiser admitir na sua vida, pense nisso. E se a gente entender que as pessoas são maiores que os próprios erros, todo mundo ganha. As coisas só ganham sentido quando nós as conhecemos. O que você conhece? Até onde já foi? Conhece o seu irmão, a sua irmã? Ou prefere deixar para depois? Quem você conhece? Com quantos já conversou? Conhece as histórias, as consequências? Ou é mais fácil apontar quem errou? O diálogo é a face humana do conflito. Somente quando chego ao outro, transpondo a barreira do rito, é que vejo que há mais dele em mim do que é capaz de expressar o veredito. Somos todos recuperandos. O que nos difere é se já conhecemos ou não o amor, pois quem já amou e foi amado, percebeu que não mais nos cabe a dor. Se meu erro me definir, nem do amanhã vou precisar. O erro não é uma etiqueta, é apenas luz sobre o que devo mudar. Por isto, carregue o amor. Caso o amor ali não exista, seja o inventor. É dando amor que se recebe. Recupere por onde for. Essas imagens, elas foram gravadas dentro de uma PAC. Estava tendo um batizado nesse dia. E é bom para a gente entender que as pessoas que estão cumprindo pena, elas são iguais a nós. Olhe para o lado, veja que o seu sorriso, o nosso sorriso, é igual ao sorriso de um recuperando que aparece ali. Meu pai e meu irmão estão nessas imagens e fica difícil saber quem está cumprindo pena, quem é o meu pai, quem é o meu irmão. E essa é a ideia. Não há diferença. Somos todos maiores que os nossos erros. Eckhart Tolle diz que a vida vai nos dar a oportunidade mais útil para a evolução da nossa consciência. Por isto, carregue o amor. Caso o amor ali não exista, seja o inventor. É dando amor que se recebe. Recupere por onde for.